Boa noite, retomando nosso estudo abençoado de Joana de Ângeles. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 14, né? Continuando o capítulo 14, questão das crises e inseguranças. Acredito que hoje a gente termina esse capítulo, mas antes disso vamos fazer a nossa oração. Quem gostaria de fazer a oração? Mas para nós da oração, por favor. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer mais um dia produtivo nesta casa, com muito conhecimento, bastante diálogo. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, trazendo sempre, assim, com esses amigos benfeitores, mais cultura, mais conhecimento, e que possamos agora ler e terminar esse capítulo infindável. Se Deus quiser. Esse é o capítulo. Que assim seja. Eu vou começar a leitura, pode ser? Pode. Vamos lá. É o que mesmo, capítulo? É o capítulo Crise e Inseguranças, né? É só para a gente dar uma contextualizada, que a gente estava falando aqui, que essa questão das pessoas de buscar o externo, né? E seguir os modismos, a cultura, a sociedade, e as pessoas deixam a emoção de lado, deixam o que sente de lado, porque é feio demonstrar sentimento, porque não é legal demonstrar sentimento. E as pessoas buscam externamente coisas para saciar as crises internas, sendo que é justamente isso que causa a crise interna. Né? A gente estava falando sobre isso, ó, até aqui, ó, nessa última frase, nesse último parágrafo que a gente leu, aqui ó, os valores externos. Deixa eu ler o anterior. A educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter, de ser ao invés de poder, de ser embora sem a preocupação de parecer. Valores externos, os valores externos são incapazes de resolver crises internas, aliás, não poucas vezes desencadeando, ou seja, as coisas externas que a gente vive buscando como fuga para tentar resolver algo que a gente está internamente, problemas internos, é que estão causando os problemas internos. Né? E a gente continua nessa busca desenfreada pelo que está externo. Né? Então, continuando aqui. Ó. O que o homem é, suas realizações íntimas, sua capacidade de compreender-se, às pessoas e ao mundo, sua riqueza emocional e idealística, estruturam-no para os embates que fazem parte do seu modus vivendi e operandi, neste processo incessante de crescimento e cristificação. A coragem para os enfrentamentos sem violência ou recuos capacita-o para os logros transformadores do ambiente social e deslocará para o passado a ocorrência de crises de comportamento, iniciando-se a era de construção ideal e de reconstrução ética, jamais vivida antes na sua legitimidade. Os conceitos do poder e da força estão presentes na sistemática governança dos povos. Sempre os militares governaram mais do que os filósofos, mais do que os filosóficos. E o poder sempre esteve por mais tempo nas mãos dos violentos do que na sabedoria dos pacíficos, gerando as guerras exteriores, porque seus apaniguados viviam em constantes guerras íntimas, inseguros, aguardando a traição dos fracos que bajuladores os rodeavam e a audácia dos mais fortes, que lhes ambicionavam o poderio, terminando quase todos vítimas das suas nefastas urdiduras. Caramba! Papai, eu tava lendo. Tava quase acabando de ler. Tá? Gente, beijo pra vocês. Tchau, vamos com Deus, viu? Obrigado, viu?
Aí você encosta lá, por favor. Essa questão é muito importante, né? A gente buscar coragem para resolver intimamente, buscar as nossas capacidades, os nossos valores, agora eu falo, as riquezas emocionais, que é isso que nos estrutura para a gente vivenciar e combater as guerras próprias que a gente trava no dia a dia, né? Nossas próprias guerras. E isso faz parte, quando ele fala, faz parte do seu modo de viver e de operar, né? Nosso modo de viver, nosso modo de agir, nosso modo de atuar, operar, né? Os nossos comportamentos, como vivemos e como comportamos, né? Trazer, dar ouvidos para os nossos valores íntimos, que são as nossas riquezas emocionais, é o que vai fazer com que a gente desenvolva, cresça e busque, quando ele fala cristificação, né, é a busca do trabalhar o evangelho em nós, a reforma íntima, né, Marcelo? Reforma íntima. Então, Essa isso palavra em torno é bonita. E é preciso coragem mesmo. Coragem para a gente enfrentar nós mesmos, né? Os enfrentamentos, ó, sem violência, sem recuos, capacitando a gente para logros transformadores do ambiente social. É buscar vencer a nós mesmos o tempo todo, coragem para enfrentar nossos defeitos, nossas vicissitudes, encarar nós mesmos de frente, olho no olho, né? Que é difícil, é complicado, é desafiador. Porém, sim, vai trazer grandes transformações, né? Os logros transformadores, que vai mudar a nossa vida, vai tirar a gente do sofrimento, né? E aí ela emenda, falando que sempre o que está externo foi mais, assim, o ser humano sempre deu mais importância para o que está externo, né? Os governantes militares que buscam travar guerra, né? Isso, sempre os governantes militares sempre vangloriaram. E aqueles filosóficos, as pessoas que tinham mais conhecimento, eram ignorados, né? Por sempre a questão foi muito forte, né? Vou aceitar o Cláudio. Então, sempre essa questão exterior muito forte para a humanidade, né? O que está externo, as aparências, as guerras exteriores. É isso mais ou menos, você entendeu, Léo? Sim. Só fazendo aqui adicionando um pouquinho esse contexto em que se enseja em que a força bruta, né, ela permeou como fonte aí de domínio há muitos séculos e séculos. Isso foi se perpetuando ao longo do tempo. E nós tivemos aí guerras mundiais, enfim, nós tivemos vários destacamentos de guerras em que foram impostas situações aos povos, né, subjugados. Então, nós temos casos eternos dos judeus, nós temos que viveram sendo perseguidos, enfim. E ali, a partir da Segunda Guerra Mundial, destacaram-se a um certo ponto, né, no local em que eles destacaram também havia outros povos, ele virou uma zona de conflito até hoje. Nós temos vários pontos aí. E, então, assim, evidentemente que, como nós estamos nessa situação de evolução, hoje nós temos vias diplomáticas, né? Vias diplomáticas que fazem com que haja menos conflitos por conta de território, enfim. Hoje nós temos uma maior estabilidade entre as nações. Entretanto, só recordando aqui um conhecimento do Aristóteles, ele tem um livro chamado A República. E ele tinha uma maneira de pensar as formas de poder, e ele considerava mais inteligente
uma forma de poder em que havia sábios como detentores desse poder político, né? Como se fossem ali pessoas sábias que se colocassem como, ali vamos falar assim, os gestores, né? Então ele até tinha alguns conceitos que era assim, por exemplo, se você tem um agrupamento social, aquele agrupamento ele é dominado pela força, nós temos uma tirania. É daí que vem tirania, tirano. Se você tem um agrupamento que é dominado pela ideia do povo, mas é uma ideia, do ponto de vista dele, muito embrionária de nação, né? Aí ele vinha com o que nós conhecemos hoje por democracia, mas na época dele, uma outra visão bem rudimentar. Se você tem ali chefias de poder, nós temos as oligarquias. E nós temos também outras coisas. Aí nós temos a monarquia. Então, ele classificava como a mais interessante sábios no poder. Né? Hoje a gente tem um conceito mais evoluído de política e tudo mais, né? Tem uma visão hoje abrangente, enfim, considerando todos como sujeitos de direitos e deveres, porque na época do Aristóteles, o escravo era objeto, ele não era cidadão, entendeu? Então é um outro conceito, um outro contexto. Mas quando eu vi essa questão do filosóficos, né? Em que os militares governam mais do que os filosóficos, eu me lembrei dessa passagem do livro do Aristóteles, da República, em que ele gostaria de visualizar, né, uma república, isso. Só que assim, não é no conceito moderno de república, mas ali um conceito ali em que esses sábios, esses filósofos, enfim, fossem os gestores. Como que seria a organização desse Estado, enfim, né? Então, e a gente não tem um exemplo disso. Você não consegue vislumbrar. Você pode ter alguns casos especiais durante a vivência humana, mas a gente tem muito mais casos de golpes militares, né? Muito mais casos de tiranias, de aristocracias, de monarquias que duraram aí muito tempo, entendeu? Então, assim, se nós formos pensar no próprio Brasil, o Brasil se transformou na sua organização democrática só de 88 para cá, entendeu? Antes disso, nós tivemos várias formas de governo. Então, o que acontece? Então, é só mesmo um apanhado histórico. E olha que sinistro, né? Ela fala ali, essas guerras exteriores eram nada mais, nada menos que frutos das guerras íntimas. Exatamente. Que a pessoa estava em conflito com ela mesma, então ela precisava descontar isso em algo ou em alguém, né? E aí, como era um líder, você descontava isso na nação que ele chefiava. E promovia guerras, né? Em nome da ambição, enfim. Nós temos poucos líderes que foram famosos por serem pacíficos, por ser pacíficos. Eu vou dar um exemplo aqui que veio à minha mente, o caso do Nelson Mandela. Ele ficou 20 anos preso, né? E se transformou no líder da África do Sul, acredito que a partir de 81. E aí ele mesmo, no seu mandato, falou assim, não tem reeleição, não quero ser reeleito. Uma lembrança, um líder que me veio ali, que ascendeu politicamente, né? Mas, assim, lideranças do executivo, presidentes, primeiros ministros, filosóficos ou que fossem pacifistas, não é algo muito comum na nossa herança cultural comum. Até porque a maioria das pessoas está nesse padrão aí, entendeu? Nesse padrão vibratório aí de guerra íntima. Exatamente. Então não valida quem não é assim, né? Dá valor quem é igual, quem é próximo a gente. Te vota em quem é próximo a gente, que tem os mesmos valores que a gente.
Então, mostra o nível da humanidade, né? Que nível que a humanidade está? Está nesse nível. Ainda, infelizmente. Ainda está nesse nível. Vamos lá, algum comentário? Eu ia falar até a nossa reação mesmo em relação ao que nos rodeia. Eu falo sempre do meu cotidiano, que eu acho mais fácil de exemplificar. Então, como é a forma que algo não aconteceu de legal comigo, que eu vou chegar lá no banco e falar? Eu até brinco, ninguém vai no banco passear, sempre vai quando tem problemas, né? Então, é a forma como a gente recebe esse cliente. Ele todo desestruturado, nervoso e expondo isso para a pessoa que o atende, né? E isso a gente faz também no nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente não chega em algum lugar, a forma como a gente fala, mas é porque a gente já não estava bacana, né? A gente já estava com esse problema. Então, isso a gente não vê só em grandes líderes, né? No nosso dia a dia mesmo, a gente não consegue fazer essa liderança, essa gestão, né? Da emoção, essa gestão da forma como a gente fala, como a gente executa, né? Trabalha. Então, assim, isso acaba refletindo, é a forma como reflete sobre um todo, sobre essa vibração do coletivo, né? Que a vibração do planeta é a vibração do coletivo. Exatamente. E é isso que você falou. O que reflete no macro, né, na sociedade em geral, é fruto do que cada indivíduo vive, né? É fruto do que cada um passa, que vai se tornando grande, 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 até chegar na nação inteira, que vai colocar o seu líder lá de acordo com os seus valores, né? Por isso é aquele ditado, né? Cada nação tem o líder que merece. Porque está alinhado com o que é a pessoa, né? Ela vota em aquele que está alinhado com os valores dela. Mesmo que seja corrupção, fruto de corrupção. Por quê? Vamos supor que eu voto numa pessoa que me comprou meu voto. Se eu aceitei isso, é porque isso para mim é um valor. Isso para mim é uma coisa normal, isso para mim é uma coisa aceitável. Se eu vendi meu voto, então eu aceito a corrupção. Então eu coloco o corrupto lá no poder. Está alinhado com o que eu acredito, com o que eu penso, com a forma que eu ajo, com os meus valores, entendeu? Por isso que cada nação tem líder que merece. Aqui no Brasil, Ai, Jesus! aqui no Brasil, só fazendo assim uma autocrítica coletiva, a gente tem o jeitinho brasileiro, né? Para tudo dá-se, encontra-se um subterfúgio. Para tudo. Para qualquer questão. Tanto é que o Brasil, eu acho que é o único país do mundo que tem a figura do despachante. Eu não sei se tem em outro lugar. Uma pessoa que serve para as coisas funcionarem. Entendeu? Enfim, não faz muito sentido. É uma profissão que trabalha Para fazer coisas facilita determinadas situações, né? Mas o que acontece? Então, a gente tem isso, isso é cultural. A questão do que a gente chama de jeitinho brasileiro, a nossa síndrome de vira-lata, achar que a gente está abaixo de países ocidentais aí mais desenvolvidos, enfim. Nós temos essas síndromes aí. Talvez o que seja feito aqui não é tão bom quanto é lá fora, entendeu? E a gente tem muita coisa cultural bacana, tem muita coisa nossa de acolhimento, sim. Mas também tem essa coisa da corrupção sistêmica, entendeu? Ela em todos os segmentos, seja numa empresa, seja numa relação consumidor-fornecedor, seja, às vezes, na família, enfim. E, evidentemente, aí, isso não vai ser muito diferente nas alçadas maiores do âmbito político nosso. Verdade. Até por conta, por exemplo,
de coisas simples, a gente falando da corrupção, né? Furar fila, estacionar carro em lugar que não pode, e isso não é exceção, é o tempo todo, né? No Brasil, isso é o tempo todo. Então, não tem como o padrão vibratório ser diferente. E essa questão de achar inferior, um exemplo quando você vê um quadro para vender, tem da Torre Eiffel, tem do Coliseu, tem da Torre de Pisa, tem da Estátua da Liberdade, mas poucos têm do Brasil. Às vezes, o que tem que chama mais atenção é o Cristo Redentor. Com tantas belezas que a gente tem, se você for ver, começa nisso. Boné, Nova York, bandeira dos Estados Unidos. Pouco você vê o brasileiro com uma roupa do Brasil, não sei, época de eleição e futebol. Então, isso é cultural, né? Olha, a própria língua, né? Por exemplo, hoje em dia, para você ser um empresário de sucesso, uma pessoa bem vista no meio empresarial, você tem que, no mínimo, ter outra língua. Falar inglês, por exemplo, que é de outra nação, uma língua de outra nação, mas que a gente importa tanta cultura externa que, se você não souber outra língua, você nem é valorizado como falando assim, do nível dos empresários tops, assim, considerados os melhores, né? Você tem que, no mínimo, falar inglês. É básico, é um requisito básico. Você tem que falar uma língua estrangeira. Os empresários tops. Os tops, Até na linguajar nossa, a gente traz a língua para dentro da nossa, né? Tops, né? O termo coaching, coaching, né? Tantas palavras aí. E tem muitas que foram aportuguesadas, né? Por causa disso. Até o nosso próprio alfabeto, né? Que acabou colocando K, W e Y, sendo que não tem palavra de origem portuguesa, né? Que utiliza, né? Então, a gente sempre tá se adaptando a esse... Quando vou comprar, por exemplo, fazer compras, geralmente a pessoa vai na internet e tenta pegar produtos já chineses, né? O pessoal já espera para aquele produto chegar a 3 meses, 60 meses, 60 dias, né? 30 dias. Já se espera dessa forma. Telefone você só pega se for iPhone, Samsung, Xiaomi, é tudo de fora, né? Não tem essa valorização. Né? Ô, Pamela, só fazer um parênteses. Isso aqui é um exemplo de estrangeirismo na nossa frente. Está do nosso lado. Wellington. Pamela. Bem lembrado. Wellington e YouTube. E o Pamela também. Verdade. Marcelo tá saindo? Ô, Marcelo. É tudo China, gente. É um dos piores. Pronto, nós estamos falando de regime, certo? China. Olha o exemplo. Olha o grande exemplo aí, ó. Vão chegar psicografias da Shopee. Eu estava estudando, os caras estavam falando que é 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes na China. Só que tem 1 bilhão abaixo da linha da pobreza. E aí? E é um governo comunista, no qual, se bobear, ele não manda no mundo por isso. Porque ele não vai ter esse respaldo nunca. Né? É isso aí. Bom, vou ler o último parágrafo aqui. A segurança íntima conseguida mediante o autodescobrimento, a humanização e a finalidade nobre que se deve imprimir à vida são fatores decisivos para a eliminação das crises, porquanto, afinal, a descrença que campeia e o desconcerto que se generaliza são defluentes do homem moderno que se encontra em crise momentânea
vitimado pela insegurança que o aturde. Ou seja, a questão é de dentro para fora. De dentro, e a humanidade ainda não entendeu isso. Muitas pessoas não entendem isso ainda. Por que que a gente vive hoje numa das maiores pandemias de depressão do mundo, né? É a maior pandemia hoje. Quantas pessoas estão passando por esses momentos de sofrimento psicológico, depressão, crises de pânico, crise de ansiedade? Por que que essas pessoas estão passando por isso? Porque é essa questão de não valorizar o interior, o que está dentro, o que sente. Porque o que é valorizado é o externo, é a beleza, é a cultura, é o outro. Isso reflete o que a gente está falando aqui na cultura brasileira, que não dá valor em si própria. Né? A cultura que a gente dá valor é a cultura exterior. É os países de primeiro mundo, que são considerados evoluídos, a gente dá valor ao que está fora, porque o que é de dentro a gente não dá valor. A gente uma comparação, né, no brasileiro, que não valoriza a sua própria cultura, com o indivíduo que valoriza o que está externo, não valoriza a si mesmo, não valoriza o que sente, não escuta o que está na alma dele, pedindo para ele, gritando ali, faz diferente, seja mais humano, né? O que ela falou ali, busque esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, busque esse lado humano que é seu. E a gente não, a gente insiste em querer o que está externo. E quando fala em coisa interna, mas não, isso aí não é coisa. Não, isso aí tá errado. Você não pode dar ouvido ao seu sentimento. Né? Fala, Alexandra. Eu vi uma reportagem hoje de um psicólogo, ele falando, foi muito rápida a reportagem, mas ele estava falando que pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, porque o índice de suicídio lá também é muito grande, em pesquisa em 10 anos, e através dessa pesquisa eles descobriram que crianças e adolescentes que ficam muito com o celular, com contato com o celular, aumenta a chance de ter depressão e suicídio em 45%. Justamente por causa disso que você está falando. Eles deixam de viver o convívio com o outro para viver um mundo ali, um mundo virtual que não existe, que é o que eles almejam, não consegue, porque não tem estrutura para isso, não viveu o dia a dia, a convivência, o desenvolvimento que é necessário das relações humanas. Então, eles têm essa pesquisa essa pesquisa foi passada, parece que tem 2 meses, ela ainda vai aparecer muito aí para o pessoal ver. Eu não lembro quem que foi onde que foi feita essa pesquisa, não, eu vi muito rapidamente, mas eu lembrei de você, dessa pesquisa, com você falando isso. É isso. Tá vendo? É a prova, ó, é a prova dessa crise que o ser humano enfrenta, buscando o que está de fora e ignorando a si mesmo, né? Porque dentro da abordagem analítica, o professor está explicando que é assim, nós, seres humanos, a gente vai absorvendo essas coisas do mundo social, e aí o que acontece, né? Lá na faculdade eu sou a persona estudante, no trabalho eu sou a persona profissional, em casa eu tenho a persona mãe, tenho a persona esposa, a persona, enfim. Então eu tenho várias coisas que eu tenho que lidar. Só que o que acontece? A cultura, às vezes, vem de uma forma muito agressiva também. Porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. E as pessoas esquecem de olhar o que você está falando para dentro, né? O que a minha personalidade realmente é?
Porque às vezes vem a negação, né? Por exemplo, às vezes até de pontos positivos. Ele até brincou lá, né? Que às vezes a pessoa fala assim para você: nossa, como você é criativo. Aí a pessoa tem uma linha de falar assim: eu, criativo? Não sou. A pessoa nega aquilo que ela realmente é. Ela não consegue se bancar. Então, o que acontece? Às vezes, o autoconhecimento dá medo, porque existem muitas sombras dessas informações que a gente recebe. Entende? Então, o que é a sombra? É aquilo que eu sei que poderia ser, mas eu não aceito. Tanto positivo quanto negativo. Tudo em prol dessa aprovação do externo. Exatamente. Aprovação da opinião alheia, do externo, opinião do outro. É lógico que ele estava explicando um ponto que gera complexos, que gera um monte de coisa, entendeu? Mas que tá dentro disso que a gente está estudando. E exatamente, ela fala, a descrença que campeia o desconcerto que se generaliza são depoentes do homem moderno. A descrença, ele descrê nele mesmo. Ele deixa de acreditar no potencial dele. Porque ele tem que ouvir a opinião alheia. Ele tem que agradar o outro, ele não tem que agradar ele. A nossa cultura nos instiga a isso. E aí eu descreio de mim. Eu não acredito no que eu sou capaz, então, às vezes no que eu posso fazer. Eu tô lá como estudante, mas eu tô lá e tô pensando, não, mas eu não vou dar conta disso aqui, não. Mas não, isso aqui não é para mim. Mas tá lá como estudante. Aí eu chego lá em casa, vou como mãe, aí a Fernanda ou o Fábio fala alguma coisa que eu não estava esperando, talvez eu não seja uma boa mãe. E essas coisas vão fazendo, como ele fala, cristalizações na gente, que dá algum momento aquilo vai estourar, que é onde estoura a depressão, entendeu? Se não for um infarto, e assim por diante. É isso mesmo. E é impressionante isso, né? Porque essas cristalizações, elas tomam conta do indivíduo durante a encarnação. Uhum. E pós ela também. Acredito que muitos desencarnam tendo esses conhecimentos, porque, né, leva isso, essa consciência. E isso vão criando neuroses, vão criando questões de ansiedade, depressão, crônicas. Sim. Crônicas. Então a pessoa vai criando fobia, muito por conta dessa descrença, né, que a campeia aí, e chega um momento que eu acho que ela se anula tanto que ela vira uma pessoa jurídica. Tipo assim, ela não tem, assim, ela tem o sentimento dela, ela nega tudo. Fica tão fria que vira jurídico, né? E aí vira o surto. É onde tem muitas pessoas que surtam. E essa descrença vai minando a esperança. E quanto mais você vai descrendo, menos esperança você vai tendo. E quando você mina a esperança de vez, pronto, você não quer nem viver mais. Acabou a motivação para qualquer coisa. E tem pessoas que, em vez de querer minar a vida, ela vai gerando um estresse, um conflito tão grande dentro dela, que a hora que ela vê, ela realmente surta. E é o que as pessoas que estão no sanatório. Fala, Alexandre. Então, Wellington, era isso que eu ia falar. Desculpa, gente, eu tô rouca. A Cris está falando aí da cristalização, né? Dos sentimentos que vai enchendo aí. É como se fosse um copo que fosse caindo gotinhas e gotinhas de veneno, de fel, até a pessoa não suportar mais. E, em compensação, ao contrário, tem aquelas pessoas que vão minando, vão enchendo o copinho delas também, com gotinhas de esperança, de vontade de melhorar, de crescer, de evoluir. E o que eu ia falar para você é isso. Quantas pessoas olham em volta de nós, somos um pouquinho de... Nosso ciclo é meio complicado de falar, porque a gente sempre está estudando e está procurando melhorar. Mas quantas pessoas
que a gente convive, que a gente vê no dia a dia, encher esse copinho de desespero, de angústia, de sofrimento. Se você for pegar umas 15, 20 pessoas que você encontra por dia, é capaz de você encontrar 2, 3 que tá ali com pensamento positivo, querendo melhorar, e o restante, tudo com aquela carga negativa já, porque não dá conta, porque não teve preparo do emocional antes. É muito difícil isso. Verdade. É isso mesmo. A maioria, né, se contamina com isso, né? É, A maioria. Eu vou até fazer um parênteses, até não sei se alguém levantou a mão. Mas, por exemplo, nós estamos aqui fazendo esse estudo, enfim, durante toda a quarta-feira, na parte noturna, há estudo na casa, tem na terça-feira, tem na segunda-feira o estudo mais o passe, mais a distribuição de lanche, tem aqui o trabalho de caridade e tal. O quanto que, por exemplo, essa vivência e esse conhecimento, essa questão caritativa, essas experiências com o pessoal da quinta-feira, as psicografias, como que isso nos traz essas gotas de esperança e fazem com que cristalizações que já estavam ali em nós, imiscuídas, assim, já estavam ali, né, como se já tivessem... Fazer parte do DNA. Faz parte. Tá junto comigo na balança, né? O que acontece? Elas se desfazem, elas ficam menores ou se mantêm estáveis por causa desse trabalho que é executado. Entendeu? Que está sempre contribuindo para o autodescobrimento. Sim. Que tá falando. E é legal, porque eu teve esse autodescobrimento, eu até lembrei de uma frase, a Pamela lembrou dessa frase, foi dita na última desobsessão, sem ser nessa na anterior, por parte da francesa, em que ela fala, o autoconhecimento é muito importante. Só que não adianta você se autoconhecer e ficar ali. Você tem que evoluir. Então, você tem que ter o autoconhecimento junto à reforma íntima. Que aí você, né, você vai descobrir a questão. Você vai enxergar. Você vai enxergar o ponto. Que é Uma vez que você enxerga, você tem que trazer para a ação, para fazer algo para mudar. É assim, enxerguei, método científico, enxerguei, vi, hipótese, criei o problema, agora eu executo. Eu estou com esse problema, eu estou com essa questão, isso aqui está me causando algum tipo de mal-estar, isso aqui é uma questão que causa descontrole emocional, eu tenho que buscar fazer uma solução para que isso não me prejudique tanto mais. E é aí que está o aprendizado. Entendeu? E é aí que acontece o quê? Reforma íntima. É aí que começa. Esse é o start da reforma íntima. Mensurar, enxergar, compreender, trazer para dentro e agir para mudar. Quer ver? Só fazer uma questão empírica aqui. A Pamela, você conhece o Laço Fraterno desde quando? Você lembra mais ou menos? Tem 1 ano e meio? Não, eu estava até olhando um bilhetinho, que eu estou arrumando as minhas coisas aqui. Eu fui na casa da Cris e ela me deu uma orientação, acho que na semana que eu fui, em agosto. Nossa, então, eu comecei em agosto. Não, parece que está aqui. Não, Pamela, não. Não é possível, o seu tempo está passando diferente para você. Eu acho que eu estou ficando muito tempo. 8 meses. Mas o que acontece? Não, mas é só isso mesmo. É, pouco tempo. Mas o que acontece? Nesse período, o tanto de conhecimento, as relações que foram adquiridas, as pessoas que você conheceu, as pessoas às quais você teve contato, sejam desencarnados ou encarnados, aquela troca de conhecimento, tudo, troca de experiência, o tanto que isso não auxiliou, por exemplo, com suas questões envolvendo ansiedade. Vou dar um exemplo da ansiedade, que a sua questão ela é notória, ela é pública. Você gosta de publicidade, acho super bacana. Mas, assim, como que isso não melhorou? Eu dou um exemplo meu pessoal, que agora eu venho de mais ou menos 1 ano de um tempo de relacionamento, graças ao centro, eu fiquei bem, equilibrado, tem as minhas questões internas, tudo, mas a coisa foi fluindo, acontecendo, e muito por conta disso aqui, dos ensinamentos, do trabalho,
entendeu? Essa coisa nossa fora do celular, fora de mídia social, fora de pressão de Photoshop, coisa do tipo, entendeu? Então, assim, então, como que nos ajuda muito esse conhecimento, esse despertar conscienciológico, essas mensagens maravilhosas e também, obviamente, a nossa própria luta na caridade, no amor ao próximo, enfim. É uma coisa muito bacana, realmente, parece que eu estou em um tempão, mas estou só desde agosto, né? E o relacionamento que eu tenho com as pessoas aí, parece que eu já conheço elas há muito tempo. É uma coisa muito engraçada isso, né? Parece que o relacionamento é diferente de uma pessoa que eu conheci fora daí em agosto. É totalmente diferente. Não sei se também pela frequência que eu vou, a liberdade que a gente tem de falar sobre um assunto que a gente concorda, tem a mesma afinidade, né? Que traz liberdade para a gente poder falar também. A minha questão da ansiedade, eu faço questão de falar para todo mundo, porque tem alguns assuntos que dá a impressão de ser um tabu, entende? Eu vou dar um exemplo também, a questão do aborto espontâneo que eu tive. Ninguém nunca tinha falado que tinha passado por isso, ou algo assim. Eu nunca tive vivência, ninguém nunca me explicou como que funcionava. Minha mãe até falou que ela tinha tido depois, mas nunca entrou em detalhes. A ansiedade é a mesma coisa. Quando eu tive a minha primeira crise de pânico, eu não tinha nem noção do que era crise de pânico. Eu não tinha nem noção de que, como eu estava fazendo, eu estava piorando a minha ansiedade. Entende? Então, eu faço questão de falar na questão de poder ajudar a pessoa, no sentido de, eu já ouvi alguém falar algo assim, né? De pedir um auxílio para quem já passou por essa caminhada, né? E o que a pessoa utiliza de instrumento para melhorar? Eu ainda não tenho pessoa que falou assim, olha, eu, assim, tenho, assim, longe, né? Que falou, olha, eu consegui sair da ansiedade porque eu fiz isso e isso. Eu não tive essa informação, eu fui buscando individualmente. Eu comecei ouvindo algo das pílulas do evangelho, comecei com alguma meditação que alguém indicou, e assim, aí eu comecei o artesanato porque eu achei que ali eu conseguia espairecer, mas ninguém falou para mim, olha, para você melhorar, você tem que fazer isso, isso, você tem que escolher uma coisa que você gosta de fazer, você tem que parar de querer estar dentro da forma dos outros, né? Ninguém me deu essa receita. E aí, no centro, com esse acolhimento fraterno, é isso que a gente tenta passar para as pessoas, né? Não, você não está sozinho, tem gente que já está passando por isso e já está melhorando por conta disso, disso, disso. Eu tirei a tireoide, né? Eu não tenho tireoide mais. Quantos pacientes aí do tratamento que eu atendo que estão nesse processo da retirada da tireoide? Que estão com medo, que estão sem saber. Aí eu falo assim, olha, igual a última segunda-feira que o Léo não teve, né? Teve um senhor que ia fazer a cirurgia, fez a punção, deu indeterminado, igual o meu também. Eu falei assim, o meu deu indeterminado, eu tirei, estou tomando remédio, eu já fiz a cirurgia tem 10 anos. A Marta também. Então, tipo, você dá uma esperança para a pessoa, nossa, a pessoa vive bem mesmo depois que passou por essa situação. Entende? E eu acho que cada vez mais, eu acho que a gente faz isso no acolhimento. Quantas vezes cai um acolhimento para o Wellington fazer que tem tudo a ver com o que ele já vivenciou? Não é por acaso que a gente escolhe as pessoas que a gente vai auxiliar, né? Porque você vê, na hora que senta as pessoas lá, por que uns vai para um, outros vai para outro? Assim, não é do nada, né? Na hora que você fala assim, gente, como que cai essa pessoa comigo? Porque eu já vivenciei isso, ou estou vivenciando.
porque igual eu estava vendo a live dos mensageiros, né? E o Aniceto, né? Que é o orientador, ele falando para o André Luiz que quem quisesse ir com ele no estudo dele era que eu estou fazendo esse estudo com Haroldo, né? Que quem quisesse ir com ele tinha que ter compromisso. Se um errou, todos erraram. Se um falhou, todos falharam. Se um conseguiu, todos conseguiram. Que a obra não tinha nome, não tinha assinatura, era assinatura de todos, né? E que tinha que ter disciplina, disciplina e disciplina. A gente vê até pelos textos que você escreve, né? Que assinam como Aniceto, mas o texto bem parecido com o perfil psicológico dele, eu acho. E ele falando dessa forma, se essa disciplina não é só para quem me segue, quem está comigo, mas essa disciplina começa primeiro comigo. O aprendizado maior que sou eu que estou ensinando, que estou passando por essa situação com vocês. Porque se eu já tivesse aprendido isso, eu estaria já ensinando outra coisa. Então, se eu estou ensinando isso, eu sou o que mais aprende. Então, muitas vezes o Wellington fala, o que eu estou falando para vocês não é porque eu sei e eu não estou aprendendo, não. Eu sou o que mais aprendo. Aí eu ficava assim, né? Aquela carinha de dúvida, né? Mas foi o que o Aniceto falou. Quem aprende mais é quem está ensinando, porque ele ainda não aprendeu. E eu achei isso muito bonito da parte dele, da questão da humildade, né? E isso, esse autoconhecimento, essa reforma íntima, essa busca da humildade, do orgulho que é difícil, que o Wellington falou hoje do orgulho e da vaidade, que está falando lá nos mensageiros também, casou tudo com o que eu estou estudando, né? E eu sei que a questão da minha ansiedade muito é do orgulho, que eu ainda não consegui desvencilhar, né? Então, eu acho que quando a gente compartilha o nosso aprendizado, é igual o Aniceto falou, não é porque eu sei, é porque eu não sei. Então, como eu não sei como lidar com a minha ansiedade ainda, apesar de eu ter melhorado muito desde quando eu comecei minha caminhada, eu ainda não sei, né? Então, a gente compartilhar, cada um dá uma ideia, cada um auxiliar, a gente sempre tem uma receita para o outro. Então, quando a gente compartilha, o outro vai dar a receita dele para a gente. E, às vezes, é essa receita que dá certo, né? E o que eu gostei mesmo dessa última frase aí é que é uma crise momentânea. Vou me apegar a essa palavra, momentânea. E aqui vai, sim, uma dica, né? Você falou que quando a gente está ensinando, é porque a gente não sabe. Eu colocaria uma palavrinha a mais para te dar mais motivação. Ainda não sabe. Ainda não sabe. E até o Haroldo... Então, invertendo totalmente positivo, é porque eu ainda tenho algo a aprender. Sim. Algo você já sabe. Né? Fato, se você está ali falando, algo você já tem. Mas você ainda tem que acrescentar mais coisas para completar o aprendizado. Então, ou eu ainda não sei, ou eu ainda tenho algo a aprender com isso. Por isso que não passou. O que o Haroldo explicou, a questão disso, ele falou assim, o Aniceto, a envergadura que ele tinha, ele estava ali ainda para ensinar essas pessoas, porque ele falou que não tinha aprendido ainda, por isso que ele estava ali, né? Porque se ele tivesse aprendido, ele podia ser o ministro do nosso lar, né? Então, o ministro do nosso lar podia estar no mundo superior? Podia. Mas ele está ali, além pela benevolência dele, pelo amor ao próximo, ele ainda tinha o que aprender ali, antes de ir para subir mais, né? Então, a gente tem que ter essa humildade de saber que aonde a gente está ensinando é onde a gente está aprendendo ainda, porque ainda falta algo para poder aprender, né? Como diz você, ainda não sabemos, né?
Exatamente. É isso mesmo. Eu vou sugerir da gente encerrar, porque o horário já está quase dando, e se a gente fosse continuar, já vai começar o próximo capítulo. Então, até para a gente não começar a interromper o raciocínio, a gente encerra aqui, que já a gente concluiu finalmente Ó, esse é o capítulo 14, foram seis aulas, né? 3 estudos para concluí-lo, e foi impressionante esse capítulo, maravilhoso. E eu não queria desanimar, não. O próximo capítulo tem muitas páginas também. O próximo item aí. Mas a gente vai fazer esse jogo, vai até... Porque o legal é isso, a gente esmiuçando, né? Esmiuçando, porque a gente aprende mais. Então, a gente vai continuar dessa forma. Uhum. Até um comentário. Quando a gente começou esse estudo da jornada psicológica, teve algumas pessoas que entortaram o nariz, porque como assim? Esse tanto de livro que a gente tem para estudar, um capítulo por aula, a gente não vai acabar nunca. Cara, a intenção não é acabar, é aprender. Eu tenho percepção que nós não vamos acabar. Mas assim, não importa. Porque porque a gente vai estar encarnado. Né? Porque a gente já sabe de manhã. Mas assim, no primeiro momento, né? Mas sabe o que acontece? Eu achava que eram 15 livros gigantes, igual o do André Luiz. Eu falei, no próximo encarnação. Mas não, eles são finos. É claro que eles são grossos de conhecimento. Mas eles não são gigantescos. Entretanto, para mim é um prazer enorme. Podia ter 70 deles. Mas é que no primeiro momento, a orientação espiritual é que a gente agilizasse o processo, porque esse conhecimento seria para a gente estar E ficou muito bom. eficaz aqui, entendeu? Ficou bem diálogo, ficou bem construtivo. Só que, mesmo que seja só um trechinho que a gente estuda, olha o quanto de aprendizado. Esse estudo está sendo maravilhoso, maravilhoso. E eu estou indignado, Pamela. Não é possível que é desde agosto. A Marcela desde quando, então? A Marcela veio A pouquinho depois. Marcela foi 2 semanas depois só, porque eu e o Cláudio, a gente começou aí apareceu a Marcela lá no banco, e o Cláudio falou assim, porque a gente encontrava ela muito na Antusa, né, tomando passe, muito assim, né, uma vez a cada 5 anos. Mas aí, quando a gente encontrava, era lá, não encontrava em outro lugar. E aí o Cláudio falou assim, agora eu tô indo no centro lá perto de casa. Lá onde que é? Que nós tava acabando de sair da pandemia, assim mesmo, né? E aí eu falei, aí ele falou, tá, então eu vou lá. Aí na outra semana, ela já estava indo. Já, batendo ponto. Uhum. É porque, como é intenso, né? Tudo que a gente faz que é Aí intenso... depois fala que o acaso existe. Aonde que existe esse acaso aí? Pamela e Marcela encontrando. E não, agora o foda, você sabe o que é? Eu acho que a Pamela ela tem que ir pro doutora Rita aqui, é uma oftalmologista, que ela tá do lado do centro, porra. Mas é porque Mas muito não existe intenso. acaso, né? Não Essa existe intensidade acaso. é que dá essa noção que é muito tempo, né? Porque foi intenso demais. Não, e o que é mais engraçado, que aí na primeira semana que eu fiz o tratamento, não, a gente foi para tomar passe. Aí falou para o Cláudio para o tratamento. Aí a gente foi no tratamento, eu conversei com a Cris. Aí, na outra segunda, eu fui no passe. Aí a Alexandra... Não, aí no tratamento falou assim, não, segunda a gente está fazendo lanche. Aí eu falei, segunda eu tô de boa, eu vou 3 horas, dá para eu ir fazer o lanche. Aí cheguei no lanche, era o lanche da Cris. Aí eu cheguei, o Roberto estava na porta, e você... aí ele olhou assim, eu falei assim, a diretora da casa falou para a gente vir ajudar no lanche. Quem? Eu falei, Alexandra. Aí... Você foi boazinha falando diretora, gostei. Gostou, né?
Aí a Cris que estava. Aí a Alexandra falou assim: não, então entra. A Alexandra não estava indo à tarde, mas nesse dia ela estava à tarde, eu não sei por quê. Não, entra que você vai ajudar a Cris está precisando. E aí foi assim. E aí todo mundo ia me pedir as cores, precisava de alguma coisa, pedia para mim para eu falar para a Cris. Eu pensei, gente, tem 1, 2 semanas que eu estou aqui. Como pede para mim para eu falar para ela? Eu ficava intrigada com esse negócio. E o pessoal já estava tempo. Quando ela fez o tratamento aqui, ela precisava de falar algumas coisas e tal, e eu percebi isso. Falei assim, que dia que você pode ir na minha casa? Ela me olhou com aquela cara assim, tipo assim, como assim? Você não me conhece? Você não me conhece, como é que você está me chamando para sua casa? Tipo, pensei, né? Falei, esse pessoal é muito bonzinho, né? Eles não têm medo dessas coisas. Nossa, perigo, né? São os espiritados, imagina. Ainda mais os espiritados. Olha que trem engraçado. E o pessoal falava comigo como assim, se eu conhecesse a Cris há muitos anos e que eu fosse a dona dela. Não, então você conversa com a Cris e pede para ela. Eu falei assim, gente, o povo tá no lanche, já tem um tempão. Eu mal cheguei, né? É engraçado as coisas, como vai acontecendo. E como diz o Marcelo, falou ali, nada é por acaso. Pois é. Bom, semana que vem, capítulo 15, a gente vai começar conflitos degenerativos da sociedade. Nossa, esse aí vai ser fera. Vai ser bacana, né? Pelo amor de Deus, só porrada, hein? Só porrada. Então vamos encerrar, agradecendo, né? Faz você, Pamela, faz um encerramento para nós, para ver se você já está embalado aí. Eu vou agradecer, vamos começar agradecendo, né, a Joana de Ângeles, esse estudo maravilhoso, né, que cada vez mais a gente encontra mais autodescobrimento e principalmente a reforma íntima, como diz a amiga do Léo, né, que o autodescobrimento é importante, mas a reforma íntima é o que eleva, né, é o que a gente desenvolve. Então, que estes textos são para nosso conhecimento, nosso desenvolvimento, mas principalmente que utilizamos para nossa reforma íntima, né? Para a gente trabalhar essas dificuldades. Agradecer, principalmente, que eu estou utilizando muito para meu melhoramento, né? Como pessoa, como a ansiedade, a depressão. Algo que está me auxiliando muito. E com certeza eu agradeço ao centro por esse período que eu estou passando agora, que é a troca da medicação, que eu nunca passei por um período tão tranquilo, numa situação tão controversa, né? Agradecer ao amigo espiritual do Léo, que pediu para fazer a leitura novamente do texto, que foi para mim, viu, Léo? Então, eu agradeço a espiritualidade por sempre estar colaborando, né, para o nosso crescimento espiritual, profissional também, que nunca deixa, a gente precisa disso, né, para poder aprender a evoluir, aprender, como diz a Joana, ter os relacionamentos também com as pessoas, que é através deles que a gente aprende. Agradecer a Deus também por nos ensinar a cada dia, cada palavra, que abençoe o Divaldo, os espíritos que o acolhe, o ajuda muito para poder ele fazer esse trabalho belíssimo, né? Essa abnegação da vida dele, né? Para poder ajudar a todos nós, do Chico Xavier também, que ele nos ensinou que também ele tinha o trabalho dele, né, para ele poder se sustentar, mas que toda a parte espiritual, a parte de ensino, ele fez questão, ele cumpriu o horário dele de trabalho, mas ele era muito mais disciplinado também,
com a parte que deixou para a gente, né? E graças a essa disciplina que ele teve e que a gente busca ter também, que a gente está aprendendo esse tanto de coisa que temos hoje. E hoje, mais do que nunca, acredito, com a Joana de Ângeles, que essa crise que estamos passando é temporária, né? É momentânea, que a gente aprenda com os nossos erros e com essas palavras que eles deixaram para a gente. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amém.